E hoje eu vou ensinar para vocês um pão, gente, recheado para você fazer aí para lanchar, que vai surpreender todo mundo em sua casa. Ele fica fofinho, fica bem saboroso e é super fácil de fazer. A primeira coisa que vamos fazer é ativar o fermento. Aí você vai colocar aí uma tigelinha, uma xícara de chá de água. Aqui a minha água já está levemente morninha. Gente, ela tem que estar agradável ao toque, ó. Você toca, fica 10 segundos tranquilamente. Tá perfeito, é aquela água que você daria para um neném beber, tá bom? Aqui nessa mesma tigelinha você vai acrescentar meia colher de sopa de açúcar, dá uma mexidinha e acrescenta meia colher de sopa de fermento biológico seco. Olha, aqui tem meio pacotinho, tá bom? E é muito importante que sua água esteja morninha, principalmente se você estiver utilizando um fermento que estava guardado, que no meu caso aqui eu guardo na geladeira, aí ele tá geladinho. Eu vou dar essa acordada no fermento. Pronto, deu essa misturadinha. Aí aqui você vai tampar e vai deixar por uns 3 minutinhos. Você vai ver que vai formar uma espuminha aqui na parte de cima. Isso quer dizer que o seu fermento tá bom e você pode continuar a receita, tá bom? Se caso não apareça a espuminha, quer dizer que sua água ou estava muito quente ou seu fermento passou da validade, você tem que tomar cuidado. Tá bom? Para você não perder os outros ingredientes. Eu só dar uma raspadinha aqui. E vou cobrir com um pano. Aqui, ó, passou uns 3 minutinhos. Olha a espuminha que eu falei pra vocês. Isso quer dizer que nosso fermento tá bom e a gente pode continuar a receita. Agora em uma tigela você vai acrescentar essa misturinha do fermento. Em seguida você acrescenta 2 colheres de sopa de azeite ou de óleo. E assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica, tá bom? E se você estiver gostando dessa receita, já clica no gostei que me ajuda bastante. E caso você queira duplicar essa receita, pode ficar à vontade. Você vai ver que ela é maravilhosa. Ó, um ovo. Colocar aqui também na tigelinha. Ó, vou quebrar aqui só a gema do ovo, dar uma misturadinha. E logo em seguida, acrescentar a farinha de trigo. Aqui eu separei 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou colocar aproximadamente 2,5 xícaras e reservar a outra metade para ir acrescentando aos poucos até dar o ponto. Olha, já vou te dar uma outra dica, ó. Você vai dar uma misturadinha. Quando ela ficar consistente, aí você pode sovar na bancada ou então você sova na batedeira planetária, tá bom? Aqui no meu caso, eu vou sovar na batedeira planetária. Olha a consistência que tá aqui, ó. Olha que maravilha. Aqui já dá para você colocar na bancada e ir sovando, tipo como se estivesse rasgando a massa. E sempre que necessário, colocando um pouco de farinha de trigo. Aqui eu vou colocar na batedeira e vou sovar por uns 5 minutinhos. Aqui, ó, passou uns 4 minutinhos eu sovando. Olha como a massa tá bem pegajosa. Eu ainda vou colocar mais farinha de trigo, mas não é nesse momento, tá bom? Aí aqui agora você vem com o sal, ó, meia colher de chá. Colocou o sal, volta a sovar por mais 1 minutinho, tá bom? No total 5 minutos sovando na batedeira planetária. Se você for sovar na mão, você sova por uns 8 minutinhos. Quando faltar 1 minuto, para acabar você acrescenta o sal. E aqui essa farinha de trigo eu vou deixar para dar o ponto na bancada. Terminou de sovar, você coloca um pouco de farinha de trigo na bancada. E vou colocar a massa aqui. Você vai ver que tá uma coisa mais linda do mundo essa massa. Olha para isso. Olha, você vê que ela ainda tá pegajosa, ela tá grudando em minhas mãos. Mas eu vou dar o ponto aqui na bancada, ó. Colocando mais um pouco de farinha de trigo, dando uma leve sovada. Aqui qual é o ponto da massa, ó. Sobrou isso aqui de farinha de trigo, que no caso eu também vou utilizar, no total 3 xícaras de chá de farinha de trigo. E eu pego na massa, ela não gruda nas minhas mãos, ó. Só que ela não tá uma massa seca, ela tá uma massa levemente úmida, tá bom? Se você forçar, ela acaba grudando, ó. Aqui o pão vai ficar bem fofinho. Pronto, aqui você já para de acrescentar a farinha de trigo, no caso de sovar. Só coloca o restante da farinha de trigo assim na bancada ou em uma tigela. Vai colocar a massa em cima e coloca também um pouco de farinha de trigo assim por cima, ó. Pronto. Fez isso, você cobre com um pano e deixa a massa descansando por 10 minutinhos.
Aqui, ó, passou uns 10 minutinhos, a massa deu uma leve crescida, que agora vamos abrir a massa no formato de um retângulo, pra gente colocar o recheio, tá bom? Caso necessário, na hora de abrir, você coloca um pouquinho de farinha de trigo assim, ó, dá uma leve polvilhada, tanto em cima quanto embaixo. Ó, aqui já abriu o retângulo e antes de colocar o recheio, vou te dar uma dica, ó. Você faz assim e dá uma polvilhadinha com farinha de trigo, que vai facilitar bastante, tá bom? Aí você faz isso dos dois lados. Agora vamos rechear, lembrando, recheio a gosto, só não utilize um recheio com muito caldo, tá bom? Você pode utilizar frango, uma carne. Olha, calabresa também fica bem legal. Agora você dá uma leve fritada na calabresa antes. Já comenta aí embaixo qual é o recheio que você vai utilizar. Ou você pode usar o mesmo recheio que eu. Queijo, presunto, tomatinho. Só deixa uma margem de aproximadamente uns 3 centímetros ao redor da massa, tá bom? Uns 2 dedinhos. Aqui para essa massa eu separei exatamente 200 gramas de presunto e 200 gramas de queijo, mas aí você utiliza a gosto. Aqui, ó, colocou o presunto, caso você goste, você vem com um pouquinho de orégano, ó, que maravilha. E se você estiver gostando dessa receita, já se inscreve aí no canal para você não perder as próximas, tá bom? Aqui sempre tem receitas assim, ó, fáceis e gostosas pra gente. Agora vem com queijo, aí depois é só colocar rodelas de tomate e azeitona a gosto. Se você for utilizar azeitona, não use com caroço não, viu? Tem que ser sem caroço. Agora você vem com cuidado e vai puxando assim, ó. E vai enrolando. Olha. E você vai ver a maravilha que vai ficar esse pão. Você precisa fazer na sua casa. Ó, olha o tamanho, todo recheado. Agora aqui na pontinha você vai dobrar para baixo, ó, para assim não vazar o recheio. Fazendo assim, você vai fazer dos dois lados e na hora de colocar na forma, você deixa essa dobrinha voltada para baixo. Ó, agora com cuidado, você vem e coloca o pão em uma forma untada e enfarinhada. Aqui eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo, mas você pode untar também com óleo, tá bom? Super dá certo. Feito isso, tá esse pão aqui maravilhoso. Você vai cobrir novamente com um pano e vai deixar descansando dessa vez por 30 minutinhos, para ele dar uma leve crescida. Aqui, ó, o nosso pão deu uma leve crescida. Uma leve crescida não, ele cresceu bastante, tá bom? Aí aqui, ó, uma gema. Você vem e pincela aqui por cima. Você vai ver que vai dar uma cor maravilhosa a esse pão. Um dourado perfeito. E se você estiver gostando dessa receita, não esquece de compartilhar para outras pessoas aprenderem a fazer esse pão. Ó. Pincelou a gema, caso você queira, você vem com um pouco de orégano e coloca assim por cima. Aí depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutinhos. Quando sua casa fica com um cheirinho maravilhoso de padaria, com um cheirinho de pão, aí você faz o quê? Você tira do forno, ele vai estar douradinho na parte de cima, tá bom? Olha que maravilha! Gente, olha só que coisa mais linda! Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Ele acabou abrindo um pouquinho aqui do lado, porque eu exagerei no queijo. Mas isso não é problema, né? Mas caso você não queira que ele se abra assim, queira que ele fique todo certinho, você coloca a metade do queijo, tá bom? Porque é o queijo que faz ele abrir. E aqui agora é só você se deliciar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilha. Gente, é impossível não gostar desse pão recheado, fofinho, bem saboroso. Não esquece, compartilha essa receita para mais pessoas poderem aprender a fazer essa maravilha. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. Até a próxima receita, eu vou comer aqui. Nossa, tá muito gostoso. Tchau.